Olá, pessoal, e vamos hoje para mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes, eu quero convidar você mais uma vez para nos seguir aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, gente, nós também estamos no Spotify. E agora eu quero falar um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades do estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no bate-papo de hoje iremos falar sobre especialidades. Para falar desse assunto tão interessante que você já vai entender um pouquinho mais, eu estou aqui, convidei aqui para o nosso bate-papo a Aline Dias, que é diretora comercial da empresa CropBio. A Aline é uma profissional com mais de 20 anos de experiência na área de produtos especiais e abertura de novos mercados na América do Sul. Aline, é um prazer tê-la aqui conosco. A gente sabe que você é uma pessoa que, viaja muito e hoje tirou um tempinho para estar aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigado, Veridiana. Agradeço, a oportunidade de estar aqui no Momento do Campo, podendo falar um pouquinho das especialidades, que são os produtos especiais, que hoje a gente tenta fomentar um pouco mais dentro das grandes revendas, assim também dentro do mercado do agronegócio, e que faz toda a diferença lá na ponta com o produtor rural. Olha só que bacana. E Aline, antes da gente então falar do nosso assunto de hoje, eu queria te conhecer um pouquinho. Eu acho que quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo também, porque a gente também está no Spotify, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da Aline, do seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Eu sou mineira, Eu tenho orgulho de dizer que sou de Minas Gerais, sou mineira. Nasci numa cidade que é do agronegócio, cafeicultura, cidade do sul de Minas, Cabo Verde. E atualmente eu moro em Poços de Caldas, também, é uma cidade do agronegócio, que tem ali, hoje um dos melhores azeites produzidos na região, assim também os melhores cafés, de Minas. Nós estamos nas montanhas de Minas, estamos numa região vulcânica, Então eu fui criada, já venho aí, no meio do agronegócio, da agricultura. Minha família, sempre foi meu avô, materno, produzia café, agricultura familiar, mas eu aprendi muito a trabalhar ali no dia a dia, adubava café, capinava café, fazia arte também, Enfim, e com isso você pega um grande amor pelo agronegócio, E então, desde aí, sempre ligada a algo do agronegócio, da agricultura, A gente costuma dizer que quem vem da terra não larga a terra, Então, sempre eu cresci nesse meio. E eu fiz técnico agropecuário, Na minha época ainda nós tínhamos, quando eu estudei, era o internato, E eu tive a sorte de poder morar até dentro da escola, na casa de um professor. Eu tive essa oportunidade. Então, eu ajudava a serviços gerais na escola, fazendo agropecuária. Na minha época era agropecuária, técnico em agropecuária. E com isso, eu acho que eu aprendi muito na vida, não só para a vida profissional, fui preparada, mas para a vida do dia a dia, pessoalmente mesmo. Pessoal, por quê? Porque é algo que você está longe da família, você não tem dinheiro, Eu venho de uma família que, eu digo, de construção, Nós não somos uma família que tem herança, então eu tenho que trabalhar,
né? E eu aprendi muito isso com o meu avô, a minha mãe, né? Sempre dizendo, como exemplo, vamos dizer. Às vezes não precisa palavras, o exemplo já vale muito. E eu aprendi muito isso. Exatamente. E então foi aonde que sempre tive essa paixão, fiz técnica agropecuária no início, né? Antes, né, de fazer agronomia, depois só que eu vim fazer agronomia, já estava mais adiantado, porque eu queria começar a trabalhar, queria começar a ter meu dinheiro, né? O meu primeiro trabalho foi numa fazenda, né, que fica uma cidade a 30 quilômetros de Poços de Caldas, numa fazenda que era cultivo de pêssego, né? Tinha morango, assim também tinha nectarina. Nossa, Numa que região, maravilha. exatamente, numa região alta, né, mais fria, um clima que favorecia ali, favorece, né, o plantio dessas culturas de clima de temperatura amena. Eu fui entregar meu currículo numa revenda e o produtor estava comprando o produto, né? E aí a revenda não precisava de gente para trabalhar. E aí então o produtor falou: eu estou precisando de gente na fazenda para fazer a parte de recomendação agronômica, para poder fazer a parte até mesmo de gerenciar pessoas, e tem uma casa para morar na fazenda também. Aí eu peguei e falei, poxa, né? E eu não tinha nada, eu não tinha carro, eu não tinha nada. Aí eu consegui comprar um Fusca, né, na época, e fui trabalhar nessa fazenda. Fiquei cerca de 6 meses na fazenda, aonde eu tinha ido entregar meu currículo, né? A primeira vez, esse pessoal da revenda me convidou para trabalhar e eu já estava na fazenda trabalhando, né? Eu comprava deles, na verdade. E esse tempo na fazenda eu aprendi muito, porque era onde que ali dia a dia era maravilhoso para mim. Eu sempre gostei de trabalhar e hoje eu acho que para mim é primordial o trabalho. Claro, eu tenho a minha família, mas é primordial o trabalho. Não adianta eu não ter um trabalho. Se eu não tiver um trabalho, eu não sustento a minha família. Então, eu tenho que ter um trabalho, né? E eu gosto. Não tenho hora, não tenho dia. E na fazenda era assim. Eu trabalhava de segunda a segunda, eu não tirava folga, e era junto com pessoas, e era à noite, era pulverização, era o que tinha que fazer, e a gente chegava junto e fazia. Fui para a revenda, trabalhei na revenda por alguns anos. Saí da revenda, tive a oportunidade de ir para uma multinacional de produtos especiais, né? Quando a gente fala em produtos especiais, nós estamos falando de produtos que você tem que estar preparado tecnicamente para poder ofertar e argumentar, né? Com o produtor, com quem estiver comprando, o consultor. E depois, né, disso, eu também trabalhei em uma outra empresa de produtos especiais, sempre trabalhando nesse ramo de produtos especiais. Nesse meio tempo, eu trabalhei 1 ano, né, em uma cooperativa, e eu vi que ali eu não conseguia encaixar, né? Falei, opa! E comecei numa outra empresa, fiquei 12 anos no meu último trabalho agora, trabalhando com produtos especiais, onde que quando eu comecei na empresa, éramos em 4 pessoas. Entreguei a empresa, né, quando eu saí, com mais de 60 profissionais, um faturamento aí bom, né, que era esperado, mas focado em produtos especiais. Então, hoje, por onde eu ando, por onde eu vou, eu sempre falo de produtos especiais. Seja no Brasil, nós também temos uma atuação, né, a CropBio tem uma atuação no Paraguai, tem no Brasil, né, vamos expandir cada vez mais dentro desse mercado de produtos especiais, porque é isso hoje que faz a diferença na ponta, né, em questão de melhorar toda a produção do produtor. E também eu digo que trabalhar com especialidades, né, é algo diferenciado porque você sente um ambiente mais leve, né? Como que é esse ambiente mais leve? Todo mundo fala a mesma língua, pensando sempre no lado positivo e benéfico, né, para levar aí tanto para o produtor rural quanto para a própria revenda, né, Agrícola Alvorada, que no caso é um parceiro nosso, e os demais também, que nós temos pelo Brasil afora. Bacana, eu gosto sempre de perguntar, Aline, um pouquinho da trajetória, porque a gente vê tantas trajetórias interessantes como a sua, né? Sim. Que veio lá de trás, já vem aí de uma família que já lidava ali com agro. E você falou a questão da plantação de café. Nossa, essa é uma plantação que eu gostaria de conhecer, eu não tive a oportunidade, porque a gente teve por muito tempo o programa, né, Momento do Campo, que era na TV, a gente fez
inúmeras reportagens de muitas aí produções, mas a de café, eu acredito que lá em Minas são grandes Sim. produções, né? Então, muito interessante mesmo, bacana. Nós estamos numa região, né, que é uma região, eu costumo dizer e carrego isso comigo, que eu acho que a gente tem que defender, né, as nossas origens. Então, nós estamos na região, né, do melhor café do mundo, né? Lá existe a produção do melhor café do mundo. Até hoje, né, nós temos aí vários cafés que são exportados, né, alguns direto pelos produtores, outros, né, tem os intermediários que fazem a intermediação do negócio, mas cada vez mais o produtor rural do sul de Minas, principalmente ali que são alguns grandes, médios e pequenos produtores, agricultura familiar ainda. Que Né? legal. Isso é muito bacana, porque você vê a agricultura familiar empenhada em produzir um café melhor, em produzir um café que vai ser exportado ou que, se ficar dentro do Brasil, que vai ser consumido por pessoas que dão valor em tomar um café especial. Então, hoje, na região que nós estamos ali em Minas, nós produzimos café, nós produzimos abacate, nós produzimos também parte de azeite, né? Nós temos os melhores vinhos também. Então, é uma região muito rica, Minas Gerais. O sul de Minas, Minas Gerais é uma região muito rica. E fica o convite, vai ser um prazer receber você lá na nossa região, né? E quem sabe até gravar aí um podcast, uma matéria aí, falando do café do sul de Minas, da região vulcânica, onde que é a região de Poços de Caldas, Cabo Verde, Botelhos, enfim, São Sebastião da Grama, toda a região ali é a região do café da região vulcânica, né? Existe um selo hoje aí já desse café. Tá? Então, assim, é muito bacana, a região muito rica, né? E é montanha, altitude de 1.200, 1.300 metros de altitude, aí aonde que produz os melhores cafés, pode ter certeza. Assim como o Mato Grosso, né? É o maior produtor aí de grãos do mundo, né? É um estado fantástico, eu falo que sou apaixonada pelo Mato Grosso, é algo que conheci há alguns anos atrás, e hoje eu tenho um contato maior ainda com o Mato Grosso, né, com o estado do Mato Grosso, assim como também alguns outros estados do Brasil são fantásticos. Nosso país é maravilhoso, nós somos os maiores produtores, maiores exportadores, né? Isso aí nos motiva cada vez mais a estar no meio do agronegócio, fazer o negócio acontecer e, melhor ainda, eu acho que cada vez mais apoiar os produtores. Esse é o nosso foco. Não só a gente tá na ponta falando de produto, que é o nosso dia a dia, né? Mas lembrar que quem é o artista é o produtor rural. Quem produz alimento é o produtor rural. Indiretamente ele produz remédio, ele produz pneu de carro, ele está em todas as etapas hoje, em qualquer setor que você for falar, na saúde, na alimentação, na farmacêutico, enfim, automobilístico, no que você for, tem algo que é produzido pelo agronegócio, pelo agricultor. Ou seja, ele é a peça fundamental para a nossa vida. E, infelizmente, não tão valorizado como deveria ser. Sensacional. E olha só, produção, já ficou o convite aí. Sim. Quem sabe a gente já começa a viajar aí, né, pelo país. E olha, pode ter certeza que eu ficaria muito feliz de ir até lá. Aproveita, já come um pãozinho de queijo, um doce de leite, enfim, né? Já o melhor queijo, exatamente, é isso aí. Faz parte. Tá certo. Ok, Aline, então hoje você está na Crop Bio, né? E viaja bastante, pelo que você havia comentado comigo. Como é que Sim. é isso? Hoje eu estou na Crop Bio, né? Uma empresa recente, porém, né, com várias pessoas experientes. Nós temos uma equipe de pessoas experientes em trabalhar com produtos biológicos, né, com nutrição, indutores de resistência, adjuvantes, enfim, bioestimulantes. O foco maior da Crop Bio são os produtos biológicos, né? Porém, hoje o mercado de especialidade ele é bem amplo, né? A Crop Bio ela foi criada, ela é focada em produtos especiais. Né? Nós temos hoje os parceiros pelo Brasil que trabalham, que dão a oportunidade para nós mostrar o nosso trabalho, né? O meu e da minha equipe, porque sozinha eu não faço nada, não sou nada. Né? E a gente
tem que ter pessoas, né? E a empresa é feita por pessoas, né? Independente da empresa, a sua, para você fazer seu podcast, sua matéria, você precisa de pessoas, né? Eu preciso de pessoas da minha equipe, todo mundo precisa ter uma equipe. E nós temos uma equipe na CropBio. A CropBio, né, ela foi criada, inclusive, né, a nossa matriz é em Primavera do Leste, aonde que nós temos aí uma atuação no estado do Mato Grosso, em todo o estado do Mato Grosso, com a nossa parceira Agrícola Alvorada, né? A Agrícola Alvorada é uma das principais parceiras nossa hoje, né? Aonde que eles têm um setor direcionado para produtos especiais, para as especialidades, para atender o produtor rural lá na ponta, levando a melhor tecnologia, né? Porque a CropBio, ela tem um diferencial no mercado, que é trabalhar a melhor formulação, que é trabalhar algo que o produto, eu costumo dizer, Veridiana, a qualidade é obrigação, né? A qualidade, ela é obrigação. Porém, eu tenho que facilitar a vida do operador lá na ponta, né? Do cara que vai manejar o produto para pulverizar, do cara que vai fazer todo o operacional, né? Assim como também eu tenho que pensar, se eu tiver uma dosagem do produto que é mais baixa, ele vai ocupar menos espaço no barracão dele, são embalagens menores, enfim, tudo isso tem que ser pensado hoje. Por isso que se chama especialidades. Por quê? Porque são produtos especiais que agregam no resultado final, lá no finalzinho, lá, a hora que vai entrar a colheitadeira, ele vai confirmar que realmente os produtos especiais fizeram a diferença. E isso não só na lavoura, mas como eu disse também, em vários outros aspectos. Pensando até mesmo, né, em questão de sustentabilidade, em questão de meio ambiente, contaminação de solo. Enfim, são produtos que não têm contaminação no solo, não vão provocar contaminação no solo. São produtos que fazem todo o diferencial hoje, né, para uma melhor produtividade, automaticamente trabalhando sustentabilidade, pensando na saúde do operador, pensando no manejo operacional, engloba tudo. Então, a CropBio é uma empresa inovadora em especialidades. E hoje no Brasil todo, em todas as culturas, nós estamos presentes, né? Nós estamos presentes no Mato Grosso, nós estamos no Pará, nós estamos no Mato Grosso do Sul, assim como também nós estamos em Minas Gerais, Espírito Santo, extremo sul da Bahia. Então, nós estamos em estados que hoje a gente consegue ter pessoas que são especiais. Eu falo que a minha equipe é especial. Por quê? Para você trabalhar especialidade, você tem que ter uma equipe especial. Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com especialidade. Porque você tem que ter argumentação, bagagem técnica o tempo todo. Você tem que fazer uma venda, vamos dizer assim, estruturada tecnicamente. Você não sofre uma compra. Você tem que realizar a venda. Então é um processo. Então a CropBio é isso, né? É o quê? É o ponto diferenciado do produtor, facilitando tanto o manejo operacional para que ele consiga utilizar os produtos biológicos, nutricionais, enfim, toda a nossa linha, e ao mesmo tempo agregando lá no final, né, em questão de produtividade. Às vezes a gente não gosta de, né, mensurar dessa maneira, vai aumentar a produção. Não é isso. Isso a gente não vai prometer nunca, porque não funciona dessa maneira. Você trabalhar com produtos biológicos, você trabalhar com produtos especiais é uma construção, é por safra, né? Não é uma safra para outra você já vai ver grandes resultados. Não é isso. É algo que você vai construindo. Um exemplo, os produtos biológicos, nós podemos falar em questão principalmente, né, quando nós trabalhamos micro-organismos no solo. Né? Nós estamos colocando micro-organismos no solo. O solo já tem micro-organismos benéficos, maléficos também. Né? Então, o que nós estamos colocando? Nós estamos colocando micro-organismos para auxiliar a defesa da planta, ao mesmo tempo trabalhando controle de pragas e doenças através de produtos biológicos. Eu escutava muito assim há alguns anos atrás, colocando aí 12, 13 anos atrás, mas produto biológico, eu não planto nada orgânico. E existia esse paradigma no mercado, né? Mas eu vou usar um produto biológico, sendo que eu
estou produzindo soja, eu estou produzindo cana, eu estou produzindo café, eu não estou produzindo alface. Porque todo mundo achava que produto biológico era só para consumo de quem produzia, produtor que consumia produto biológico é o produtor que plantava HF, né? Hortifruti em geral. E não é bem assim, né? Produto biológico, ele é amplo em questão de controle de várias pragas, doenças e atua como bioestimulante também, né? Assim como também trabalha toda a resistência da planta. Então, hoje os produtos biológicos, né, eles representam no mercado um grande número. Em comparativo a 3 anos, né, comparando com os defensivos agrícolas, ele teve um crescimento aí de 21% nesse mercado, né? Nós estamos falando que é algo extremamente significativo economicamente para o nosso país e para o agronegócio. Lógico que o defensivo agrícola, o agroquímico, ele permanece e sempre permanecerá. O biológico, nós temos que deixar bem claro, ele não substitui o agroquímico. Não é essa a intenção em nenhum momento. Tanto que, um exemplo, a Agrícola Alvorada, ela tem as bandeiras de agroquímico dela, assim como a outras revendas também tem. Nós sempre andamos junto, né, de braços dados, a gente fala, com essa galera aí. Por quê? E essa galera anda com a gente. Por quê? Porque são casados, um complementa o outro. São ações diferentes do agroquímico, do defensivo, e ação diferente do biológico, em cima da praga e também na planta. E é todo diferenciado, né? Então, por isso que a CropBio, junto à Agrícola Alvorada e os demais parceiros que nós temos, né, a gente busca sempre inovação na formulação do produto, para poder ser compatível com os agroquímicos. Porque você faz uma associação e consegue fazer dar todo um atendimento ao produtor completo, né? Assim como fala até, né? A solução completa aí para o produtor rural é a Agrícola Alvorada. Então, nós temos essa atuação no Mato Grosso, em outros estados também do país, em todas as culturas. Temos um grande mercado no Espírito Santo, extremo sul da Bahia, com frutas, né? Mercado de HF, temos o mercado de café, enfim, geral. E o biológico, ele cabe, assim como a nutrição cabe em todas as culturas possíveis que nós temos no chão hoje, ou hidroponia, ou o que for, cabe os produtos especiais. A questão é você ter o melhor posicionamento, na melhor hora, e sempre deixar claro que o produto biológico, a nutrição foliar, o indutor de resistência, o adjuvante, o bioestimulante, ele não está ali para substituir nada. Ele está para complementar a questão de aplicação do agroquímico, a aplicação de outros produtos que você tem dentro da linha hoje da sua revenda. Esse é o nosso negócio hoje. Então, a CropBio, ela vem para complementar, para ajudar o produtor a buscar a melhor produção possível dentro da sua lavoura, dentro do seu negócio. O produtor, ele é o artista, ele é fundamental no nosso negócio, o produtor é o cara, eu costumo dizer, e que nós temos que valorizar cada vez mais esse cara, que é ele que faz a diferença lá na ponta. Então, nós temos que facilitar para ele todo o manejo dele lá no campo. Com certeza. Então, dentro do que você falou, dentro de produtos especiais, encaixa, então, produtos biológicos, nutrientes foliares. Indutores de resistência, adjuvantes, bioestimulantes. Ah, interessante, interessante. Então, realmente, tudo para ajudar realmente o produtor rural e não estar competindo, como você falou, é justamente para andarem juntos, né? Exato. Sabe que alguns anos atrás, você já deve ter ouvido falar isso, Veridiana, que você está no Mato Grosso, né, é o berço aí da produção agrícola. A nutrição foliar, ela era vista, né, até hoje, tá? É vista, às vezes, né, como algo que não tem necessidade de ser feito na lavoura, de ser aplicado, né? Por quê? Porque o mercado, todo produto que está no mercado, ele é bom, tá? Ele é ótimo. A questão é o posicionamento. Por isso eu digo que pessoas fazem a diferença na ponta.
Porque se você tem pessoas hoje que conseguem comprar a ideia, entender a ideia do que você tem, que o seu produto vai levar, você não está levando um produto, você está levando a solução para o teu produtor, para o teu parceiro, o teu cliente. E você entende que todo biológico, toda nutrição, todo indutor de resistência, todo adjuvante, ele bem posicionado, com certeza, o próximo safra, o produtor vai te procurar e vai falar para você assim, ó, é o mais grande, eu falo que é a melhor parte do negócio, a hora que ele fala, poxa, eu gostei daquela recomendação que você fez desse produto e deu muito certo aqui. Mas por quê? A intenção é essa, é levar algo diferenciado, é levar algo a mais. Né? Então, a nutrição foliar, muitos anos, foi taxada, né? Como quem vendia quem vende a empresa de nutrição foliar, o vendedor de foliar é picareta, né? A gente levava esse... É sério? É sério. Eu trabalhei em empresa aí há muitos anos atrás que, assim, a gente chegava... Essa água de batata aí, é comum, né? Essa água de batata. Eu tenho até um colega que fala assim, essa água é do Rio Tietê. Desse jeito, exatamente. Mas é que era brincadeira, mas era mesmo assim, né? Como era visto naquela época. Exatamente. Porque, infelizmente, o posicionamento às vezes foi errado, ou infelizmente, né, não teve seriedade na produção do produto e acabou levando a resultado ruim lá na ponta. E hoje não. Né? Cabe a nós, e eu costumo dizer, tudo na vida, não só apenas no oferecendo o produto, né? Mas até a imagem da gente que você vai vender, você vende a sua imagem, não é? Uhum. É a primeira imagem, que é a primeira impressão é que fica, não é? Sim. Geralmente é isso. E a realidade, né? O produto, ele entrega na primeira vez. Se ele não entregar na primeira vez, você corre o risco de realmente não ter a recompra dele, né? O reposicionamento dele depois. Então, por isso que quando você fala de especialidades, você engloba vários produtos, várias linhas, né, que são levadas seriamente ao mercado hoje e que ninguém aqui, né, que trabalha com especialidade, tem a intenção de levar o pior lá na ponta e não só apenas levar um custo a mais. Porque a nutrição, o biológico, são os primeiros a serem cortados quando o produtor, a revenda passa por algum momento de instabilidade econômica, pensando no país geral e no dia a dia, nas cotações agrícolas. Porque eles não veem como uma necessidade. Eu até ia te perguntar, dentro disso agora que você pontuou isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Existem produtores que, em algum momento, então, não vou usar... exatamente, existe esse corte de custo? Ah, não, isso aqui para mim é custo, não... Existem essas situações, então? Muito. Né? Principalmente nas especialidades, né? Que é onde nós estamos falando que engloba tudo isso, todas essas linhas. Porque ele entende que ele pode deixar sem fazer um nematicida que vai controlar os nematóides. Os nematóides, geralmente, ele é o sócio ruim da lavoura. Né? Ele vai diminuir a questão da eficiência de absorção radicular ali das raízes, absorverem nutrientes, né? Trabalhar melhor no solo, ter um melhor desenvolvimento radicular, né? Assim diminuindo também todo o volume de raiz. Ao mesmo tempo, doenças, né? Que aí você pode entrar com nematicida, fungicida, e ao mesmo tempo ele fala assim, não, eu não tenho nematóide. Ele sabe que tem, né? E acaba retirando isso do manejo dele, porque entende que é um custo a mais. Só que esse custo a mais, a conta, Veridiana, ela tem que ser feita da seguinte maneira hoje. Por isso que quando nós vamos oferecer o produto, nós vamos conversar, nós temos que ter pessoas preparadas para isso. Porque vender especialidades, você não vende preço, você não sofre a compra, você agrega algo ao produtor. Ele dá o retorno. O que é? A CropBio trabalha como? Um exemplo, a Agrícola Alvorada, junto à Agrícola Alvorada. Análise genética de um solo hoje, análise nematológica, que é uma análise nematóide, que é primordial no Cerrado hoje, no Mato Grosso principalmente. Nós temos aí várias raças de nematóides, várias idades, eu falo, né?
fases dele. Enfim, em toda a área tem. E ele diminui sim a produção. Outro ponto, doenças de solo e doenças que estão no solo, né? Também temos. E hoje, os agroquímicos, o defensivo agrícola, o fungicida químico, o inseticida químico controla? Sim, ele controla. Mas ele tem uma forma de controle. Quando você agrega o biológico junto, você casando o biológico com o químico, o que vai acontecer? Você consegue atender ele fechando o ciclo daquela doença, fechando o ciclo daquela praga, fechando todo o ciclo que pode se multiplicar cada vez mais e prejudicar a produção, você consegue controlar junto, tendo uma aplicação de biológicos e foliares também. Por que foliares? Porque o foliar... Imagina, Veridiana, que nós temos a nossa estrutura óssea, né? A planta, ela tem a estrutura arquitetônica dela. Como ela faz para parar em pé? Você vê um pé de soja, você entende que a raiz está ali de baixo, como se fossem os nossos pés embaixo, colados. E você tem a arquitetura da planta, não tem? Uhum. E essa arquitetura da planta, ela precisa de nutrientes para poder estar em pé, né, e produzindo. Então, pensa você que nós temos áreas hoje no Brasil, né, assim como também no Paraguai, na Argentina, países que também têm alta produtividade aí, pensando em cereais, assim como também outras culturas, né? Imagina você que nós temos solos doentes, né? E que esses solos doentes, cada vez mais, se não forem tratados, com certeza vai prejudicar, vai diminuir a produtividade lá na ponta, né? O produtor vai colher menos. Então, a nutrição foliar é um complemento. Nós temos, dentro das especialidades, né? Hoje, dentro da Agrícola Alvorada, se você parar para analisar o portfólio da Agrícola Alvorada de especialidades hoje, o que é o portfólio de especialidades dentro da Agrícola Alvorada? Porque ela tem a solução completa para o produtor. Então, ela tem que fazer isso acontecer lá no campo e não só falando, não é? Tem os biológicos, tem os foliares, tem adubos especiais. O que são os adubos especiais hoje, se a gente for parar no mercado? Mas adubo é NPK. Todo mundo tem NPK. Sim, que é nitrogênio, né? Que é essencial. Nós temos lá o nitrogênio, nós temos fósforo, nós temos potássio. Só que hoje existe, né, não só o NPK, que é o básico que todo mundo corre atrás e quer aplicar e quer fazer e precisa, mas tem os fertilizantes especiais, que aí atuam de uma maneira diferenciada também, auxiliando, né, a produção. Por quê? Favorecendo melhor absorção pela planta, auxiliando até mesmo em questão de, a gente fala de formação radicular também, enfim, em geral. Então, fertilizantes especiais, produtos especiais, biológicos, nutrição foliar, é isso. Você imagina que você tem uma planta de café, ou você tem uma árvore de café, você tem uma planta de soja, você tem um milho. Você enxerga aquilo ali como uma planta que produz um alimento. Porém, aquilo ali, para chegar, para produzir, você tem fases. A fase que ela vai germinar. Você tem a fase do plantio. O que eu preciso para ter um melhor arranque? Se eu fizer só o fungicida e o inseticida, eu tenho um melhor arranque com aquela semente? Não. Eu preciso fazer um bioestimulante junto. E um biológico para dar proteção nessa semente também, porque eu tenho um solo que pode estar contaminado com doenças e também que pode ter pragas, né, como os nematóides. Então, isso engloba todas as especialidades. E aí você imagina que a partir do momento que ela germinou e vem se desenvolvendo, ela tem as fases. Então, essas fases ela tem exigência nutricional, né? Então, nós temos aí, né, a gente fala e é a realidade. Quando você tem uma planta, uma soja, vamos falar do soja, nós estamos no Mato Grosso, né, dentro da Agrícola Alvorada, uma das empresas aí que mais absorve grão no mercado hoje, né, armazena grão no mercado, então ela precisa de um grão de qualidade lá na ponta também. Tudo isso é influenciado pelas especialidades, porque lá na ponta, quanto melhor a formação da planta, quanto melhor a formação da flor, o pegamento da flor,
a formação da vagem, o pegamento da vagem, o enchimento do grão, melhor o grão que ela vai receber lá no armazém dela. Olha para você ver que interessante. Só que, muitas das vezes, isso é mascarado, porque é geralmente o que fica de lado. É o último a ser comprado. O mercado agora está rodando ainda, o mercado esse ano está mais lento do que os outros anos. Então, eu falo que o agronegócio é cíclico, né? Então, o que acontece? Nós temos fases, nós temos anos, nós estamos vindo aí de 3 anos muito bons, né? Excelentes do agronegócio. Na pandemia, quem foi mais visto dentro da pandemia? O agronegócio, porque não parou, né? Quando tudo estava parado, o único que não parou foi o agronegócio. E ainda bem que não parou, porque nós íamos passar fome. O mundo, nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando do mundo, ia passar fome. Então o agronegócio não parou, continuou produzindo. A planta continuou produzindo. O produtor, que é o artista que a gente está falando, ele continuou pulverizando, ele continuou plantando, com todas as dificuldades que ele tinha, porque tudo estava fechado, porque não tinha recurso nenhum, até mesmo posto de gasolina, ele tinha dificuldade para comprar um combustível, mas ele se virava e ali ele estava, firme, forte, plantando, não foi? Então, nesse tempo todo, o agronegócio ele foi visto como, poxa, é um negócio que todo mundo ganha, né? E não é bem assim. Você tem que trabalhar, produzir, fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, quando você pensa, né, que a gente vem de 3 anos muito bons no agronegócio e que agora, infelizmente, nós estamos passando uma fase mais delicada, o produtor ele se sente inseguro no investimento que ele vai fazer. Então, se você não convence ele e mostra para ele que as especialidades, o produto biológico, a nutrição, o indutor de resistência, o adjuvante, né, o bioestimulante fazem parte do negócio dele para produzir melhor, dificilmente você vai conseguir, né, tá dentro do negócio dele, ajudar ele. Eu falo para a equipe o seguinte, Veridiana, vender especialidade você tem que fazer parte da vida do produtor, fazer parte da vida do nosso parceiro, porque é o momento que você fala, eu tô aqui com você e vamos nessa. E é interessante, tá? Por quê? Porque a especialidade geralmente tem que ver para crer. O produtor ele gosta de ver para crer. Opa, vamos fazer um teste. É desse jeito, né? Vamos fazer um teste lado a lado. Sim, vamos fazer um teste lado a lado. E o teste lado a lado, ele é fundamental para o produtor ganhar confiança em você. Naquele período que está sendo desenvolvido aquele teste lado a lado, é um momento de aproximação, é um momento de você entender a necessidade do produtor. Às vezes você está fazendo um teste lado a lado para estar fazendo a indicação de um produto, mas na verdade você enxergou uma oportunidade de atender ele com outro produto. E suprir a necessidade que ele tem ali, né, auxiliando ele a ter um melhor resultado na ponta. Porque cada grãozinho de soja, cada grãozinho de café, cada grãozinho de milho, ali pensando em todas as culturas, é uma moedinha. Então, ele tem que enxergar o negócio dele como uma empresa, como um negócio. E ele tem que olhar para aquela planta e falar, eu tenho que fazer ela produzir. Até hoje, qual é o teto de produtividade de uma planta de soja? Ninguém sabe, nós não sabemos. Por hectare, a gente se surpreende a cada safra, com variedades novas de semente, enfim, com as especialidades, né? Você observa que o produtor às vezes tem medo de desafiar, né? E pensar assim, poxa, eu estou produzindo 70, tá pouco, eu posso produzir mais. Por quê? Ele consegue, ele sabe que ele pode produzir mais. Só que para ele produzir mais, ele tem que ter uma base melhor. Para eu ter uma base melhor, o que eu preciso? Uma análise de solo. Eu vou detectar na análise, pelo laudo que vai chegar para mim, quais os nutrientes, NPK, quais os micros, quais os macros secundários, quais os nutrientes que eu preciso aqui via solo, e aí nós vamos depois fazer uma análise via folha também. Nós vamos trabalhar algo estruturado, não é algo no achismo, não é isso. Especialidade não é o achismo. Nós vamos trabalhar uma análise genética do solo. O que é a análise genética do solo? Nós vamos puxar
toda a estrutura desse solo em micro-organismos, em doenças, possíveis doenças que estão ali ou que estão para vir, porque já está formando. A solubilização desse solo, como que está, o poder de solubilização dele, de nutrientes, de um fósforo, de outro nutriente também. O teor que ele tem ali de alumínio, o pH desse solo. Então, tudo isso, se trabalhar uma base bem feita, é como se fosse uma construção. Trabalhou uma base bem feita, você vai ter uma arquitetura muito melhor desenvolvida. Isso é fato. É fortalecimento. Se você tem resistência, você combate mais fácil as doenças. Você combatendo mais fácil as doenças, com certeza, a energia da planta, ela vai estar onde? Em produção, e não só para defender das doenças que estão, né? Tanto o fator abiótico quanto biótico. Ou seja, o clima. Nós estamos a céu aberto, né? A maioria não. Pensando em cereais, 100% a céu aberto. Uhum. Já em outras culturas, como HF, as roseiras, né, são ambiente protegido, consegue pôr um ambiente protegido. Mas assim mesmo a produção não é, né, é produção pequena, menor, é um né? outro... Exatamente. Em ambiente aberto, é hoje complicado você produzir. Sim, mas o produtor está ali para desafiar aquele ambiente aberto. Né? Então você olha, nós tivemos aí várias safras, né, correndo tudo bem. A El Ninho, Laninha, né, são os fenômenos que nós temos. E até eu brinco bastante, Veridiana, que eu falo assim, ó, se você perguntar para um produtor rural, seja ele agricultura familiar ou o maior produtor de soja ou café ou qualquer cultura, o que é um El Ninho, um fenômeno? Quais os dois fenômenos hoje que nós temos na natureza, né, que são mais impactantes para nós? Eles sabem falar. E muitas das vezes pessoas extremamente estudadas, pessoas que criticam o agronegócio, não sabem, não tem ideia do que é um fenômeno hoje na natureza para nós. Né? Então, a Laninha e o El Ninho são dois fenômenos que interferem, sim, na nossa agricultura. Né? Claro, eu costumo também brincar em questão de temperatura e a análise climática hoje, quando você conversa com os meteorologistas, né? A gente quer o melhor, só que infelizmente nem sempre é o melhor que vem, né? Tem os obstáculos, ou seja, geada, ou seja, chuva de pedra, ou seja, uma seca, ou seja, um excesso de água, né? Enfim, então você tem que estar esperando tudo aquilo. E é como eu digo, o ser humano, ele não se prepara para chegar ao inverno, principalmente depois que teve o Covid. Todo mundo não toma vitamina C, vitamina D, zinco. Para quê? Porque o médico receita, você não vai perguntar para que serve? Claro. Você vai lá consultar com o seu médico lá, ele vai falar, toma vitamina D. O que você vai falar para ele? Para quê? Para quê, né? Mas antes dele receitar vitamina D para você, ele não fez um exame para medir o teor de vitamina D que você tem no teu organismo? Sim. Mesma situação é a planta. Nós vamos medir o teor de nutrientes que ela tem, que estão disponíveis, porque muitos aparecem e não estão disponíveis. E aí nós vamos fazer as recomendações. Quais são as deficiências? Exatamente, Veridiana. E você falando ali, vamos fazer uma analogia talvez até bem boba, não sei, até você pode me corrigir se eu estiver viajando aí. Você falou da questão da construção, né? O que me veio também na cabeça, para o nosso dia a dia, para algo bem simples. A pessoa que vai para uma academia, para ela ter melhores resultados, muitas vezes, né, o interessante é se suplementar e uma alimentação adequada. Não adianta você ir lá treinar um monte e, né, não dar uma continuidade naquilo, uma suplementação adequada, né, vitaminas, enfim, e alimentação tal. Então, essa questão dos produtos especiais, posso estar errada, mas seria mais ou menos isso para a gente trazer para algo mais simples, para o dia a dia aí, de repente, de alguém que não é do agro esteja nos ouvindo, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, Aline? Mais ou menos isso, né? É esse pensamento aí. Esse caminho, vamos Exato. dizer assim. Eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto de correr, né? Eu gosto de correr. E eu participo de um grupo de corrida e como eu viajo a semana toda, então eu treino quando eu carrego meu short, meu tênis, minha camiseta. Ok, mas eu não faço musculação para fortalecer e eu não tomo nada. E tem dia que você almoça, tem dia que você não almoça, tem dia que você consegue comer algo saudável. Esse mundo do agro nosso é sempre uma coisa ou outra. Cada dia está num lugar, exatamente. Né? Então você não consegue fazer uma alimentação ali, né? A gente
tenta, mas, né? E é isso aí, é a resistência. Se você não tiver uma resistência, igual eu, a minha resistência para correr hoje, ela é menor do que as pessoas que treinam todo dia e que tomam um suplemento, um complemento alimentar ali, né? Eu já não consigo fazer isso. E a mesma situação é a planta. Quanto mais estrutura você dá para ela de resistência, melhor vai ser a questão da defesa dela contra doenças e também contra fatores climáticos. Tá? A gente não pode pensar só em doenças. Muitas das vezes as doenças, principalmente bactéria, né, até mesmo fungo ou algo, né, ou alguma lagarta que veio ali e machucou ela, uma praguinha que veio e machucou ela, abriu uma porta para a entrada de uma doença. Né? Nós temos um exemplo, Veridiana, recente, né, e que é uma praga que ela veio já tem alguns anos, porém com maior intensidade, né, de 4 a 3 anos para cá, que é a cigarrinha do milho, tá? Ela é um vetor. É como se fosse, imagina você, esses comparativos são ótimos, como você disse. Pode até mesmo pessoas que trabalham no agro indiretamente, no escritório ou num banco que atende o agronegócio, às vezes não faz ideia. Não tem ideia. E vamos dar um parecer, né? Que você vai carregar isso com você e você vai poder usar. Dengue, o mosquito. Ele não é um vetor. Na verdade, você tem o mosquito, que é o mosquito da dengue, ele é o vetor, não é? Certo. Você tem a cigarrinha do milho, que a gente fala, ela é um vetor. Por quê? Ela vai... A hora que ela tá na lavoura, você vê ela já causou dano, tá? Ela coloca os molicutes, que são a formação de molicutes ali, que são bactérias, né? Que vão aglomerando e impedindo fluxo ali no metabolismo da planta, vai ficando lento. Você tem menos fluxo de água, menos absorção de nutrientes. Ou seja, ela passa a ser uma planta doente. Certo? Você passa a ter uma planta que ela tem um enfesamento causado pelo vetor que foi a cigarrinha. Quando você tem dengue, o que foi? O mosquito. O mosquito veio, ele vai ter o contato com a sua epiderme, vai ter o contato lá na sua pele, vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha todo aquele processo de febre, dores no corpo. Exatamente. Mesma situação. Só que se você está mais resistente, o que vai acontecer? Os sintomas são menores e você recupera mais rápido. A planta é a mesma situação. Tá? É essa mesma situação hoje. Tá? O Produtos Especiais é isso. Você trabalha aqui a resistência da planta, você trabalha com produtos que auxiliam que ela tenha uma melhor mobilidade dos nutrientes e melhor absorção. Não adianta eu ter nutrientes que estão ali e não estão disponíveis. Na verdade, eles estão disponíveis, mas não são absorvidos, tá, pela planta. Por quê? Existe a dificuldade de absorção de alguns nutrientes. Porque eles, por si só, né, eles não têm mobilidade ou baixa mobilidade. Né? Elemento boro o elemento boro, ele é essencial para a planta, para formação de flor, pegamento de flor, lá no final para enchimento de grão, ele é essencial. E é um elemento que ele é imóvel na planta, certo? Então você tem uma mobilidade dele apenas via xilema, ou seja, solo. Então você trabalha uma tecnologia hoje via solo, que já existe, que são da linha dos produtos especiais, né, que inclusive a CropBio tem, a Agrícola Alvorada tem, fornece o boro de uma maneira de absorção mais rápida e também chegando a poder até gradativa aí para a planta, fornecendo boro conforme a necessidade dela, a hora que ela precisa. Ou seja, existem tecnologias dentro das especialidades que fazem a diferença lá na ponta junto ao produtor. A partir do momento que ele assimila essa ideia, ele fala, eu preciso trabalhar com produtos biológicos, eu preciso trabalhar com nutrição, eu não posso deixar de fazer, né? Porque são essenciais para a minha lavoura, são essenciais para que eu tenha lá no final uma produção maior, aonde que vai agregar mais no meu negócio. E sempre, Veridiana,
não leva o produto. Quando é especialidades, nós não levamos o produto, nós levamos a solução. Eu não vou para falar do produto, eu vou levar a solução para ele. Qual que é a solução? A solução é utilizar isso aqui para ter para ter um sucesso lá na ponta. Essa é a solução do negócio hoje. Não, sensacional. E você tem visto, assim, antes eu comentei se já teve algum produtor que falou, tô tendo um alto custo, eu não vou usar. Mas você tem percebido, agora, de um outro lado, que o produtor, então, entendeu a necessidade de utilizar esses produtos especiais? Isso aí já vem de muito tempo ou é algo mais recente que o produtor percebeu que, realmente, para ele produzir mais, né, a utilização desses produtos são essenciais? Alguns sim, alguns já entendem. Por que alguns? Porque, infelizmente, alguns ainda são atendidos, né, por empresas ou por um profissional que, às vezes, não tem a paixão no negócio de falar da especialidade. A especialidade você tem que ter paixão para falar dela. Que é o que a gente vê em você, né? Com certeza. E aí você tem que ter essa paixão no negócio para falar. Uhum. Porque a hora que você fala, você passa a confiança para ele. Uhum. Eu chego a alguns produtores, eu faço palestra, dou treinamentos por onde eu passo, né, falando de especialidades. Eu tenho uma palestra minha, né, que ela chama Disciplina, né, para posicionamentos de especialidades no mercado. Tá? E eu, por onde eu ando, sempre tenho o privilégio aí de fazer essa palestra para várias pessoas, seja em revenda, seja ou para consultores, seja por onde a gente passa. Por quê? É uma disciplina, tá? Disciplina, eu falo que é o seguinte, existe assim, Veridiana, eu não sei se hoje está muito na moda, né? Motivação, né? A palavra motivação. A palavra motivação, ela é fundamental, claro, para o nosso dia a dia, né? A gente passar uma motivação, ou seja, Aline, no meu parecer, a motivação é uma obrigação nossa do dia a dia. Agora, o que eu tenho que ter é disciplina. E para eu trabalhar com especialidades, fazer o posicionamento de especialidades, eu tenho que ter uma disciplina. Eu tenho que me preparar todo dia. Eu tenho que convencer o produtor no primeiro negócio que eu vou. E eu vou, às vezes, a primeira vez em um produtor e eu quero entender, como eu te disse, eu quero entender o que ele precisa. Às vezes eu chego falando para ele de biológico, de nutrição, trabalha com esse adjuvante aqui junto com esse agroquímico que vai dar melhor resultado, ou faz isso, faz aquilo. Não é a necessidade dele. Aquilo ali ele está bem servido já, ele trabalha muito bem com isso, ele já tem uma empresa que atende ele. Eu tenho que chegar lá e entender o que ele precisa, escutar ele primeiro. Por mais que a gente fala, né, que a gente fala demais, né, eu falo que vendedor é uma coisa louca, tanto que a gente conversa, mas escutar. Vamos escutar ele, vamos entender o que ele precisa. Eu entendi o que ele precisa, aí eu mostro a minha solução. Aí passa a fazer parte do negócio dele, aí ele entende. Ele para de rejeitar um pouco, porque realmente muitos ainda cortam, o custo que eles cortam do negócio é em cima das especialidades. Como eu te disse lá no início, nós estamos no mercado esse ano totalmente diferente do que nós já vivemos aí, né? Eu, com mais de 20 anos de mercado, te digo que um ano como esse, que o produtor está muito inseguro, né? Com preços das commodities, com a questão do dólar, que nós somos totalmente dependentes desse dólar, né? Enfim, o produtor ele acaba falando, opa, eu vou comprar o fertilizante básico, eu vou comprar a minha semente, eu vou comprar o defensivo e depois eu vejo a especialidade. Existe esse produtor, é a maioria. E existem os produtores hoje que falam, vou comprar meu fertilizante, vou comprar minha semente, vou comprar as minhas especialidades e dando sequência nos demais. Por quê? Porque ele já enxergou que a especialidade, que o biológico, que a nutrição faz parte do negócio dele e sem as especialidades, ele corre o risco de ter uma menor produção. Só que para que isso acontecesse, alguém foi lá e plantou a sementinha do bem das especialidades lá nele. Caso contrário, realmente passa a ser apenas uma cotação, passa a ser apenas algo superficial para ele, que se ele não fizer, talvez não vai agregar. Porém,
as especialidades, o diferencial é esse, é que uma venda é estruturada tecnicamente. Todos que trabalham com especialidade, se não tiver o mínimo de conhecimento que seja dos produtos biológicos, de nutrição, de indutores de resistência, pensando em planta, não estou falando apenas de soja, estou falando de milho, sorgo, enfim, trigo, né? E café em geral. Tem que ter um conhecimento básico da necessidade dessas plantas. Fisiologia vegetal, parte... eu falo que você saber um pouquinho de fisiologia vegetal não te custa caro. Pelo contrário, vai te ajudar muito. E hoje é como o seu programa, assim como existem vários programas no Spotify, no YouTube, enfim, você digitou lá fisiologia vegetal ou você digitou controle biológico, vai aparecer lá várias opções para você escutar que seja. Uhum. E aí que vem a questão da disciplina. Aonde que eu quero chegar para falar isso para você? Se você tem disciplina, um exemplo eu dou, tá, Veridiana? Hoje nós vamos visitar quem? O seu Joaquim. Ok. Seu Joaquim planta o quê? Ué, que pergunta é essa? Soja. Não, eu sei que ele planta soja. Qual variedade ele está plantando? Aí o vendedor fala para você, não sei. Aí você já vê que ele não vive o negócio do seu Joaquim. A chance do negócio dar errado já começou, né? Tá bom. O seu Joaquim faz quantas de fungicida químico? Olha, nesse ano eu não perguntei para ele. Tá. Ele fez nematicida o ano passado? Eu acho que usou. Olha para você ver, o acho, o se, eu não sei. Ou seja, quando você quer trabalhar com especialidades, Veridiana, você vai fazer da seguinte maneira. Hoje eu vou visitar o seu Joaquim. Ok. O seu Joaquim planta tal variedade de soja, o seu Joaquim tem tantas plantas por hectare, fez tantas plantas por hectare, tal variedade de soja, o seu Joaquim tem análise de solo, o seu Joaquim tem análise de nematóides, o seu Joaquim tem uma análise genética, o seu Joaquim tem uma produção, a última produção dele trabalhou em cima na média dos seus 70 sacos por hectare, 80 sacos, 75 sacos por hectare. O seu Joaquim já comprou os químicos, já comprou tal fertilizante, enfim, isso é uma disciplina, certo? Os produtos que eu vou levar para ele, eu tenho que saber, porque é obrigação minha, eu trabalho com isso 24 horas, eu tenho que saber disso. Então tá, se eu já sei a variedade, ótimo, porque a variedade de soja ou, né, pensando na semente de milho, o que seja, você sabe ali, né? Se você não sabe, você liga para o representante de semente e pergunta para ele, essa variedade é mais suscetível a qual doença? Ou a qual praga? Ou a nematóide tem uma tolerância? Fácil. Mas se você procurar hoje na internet, Veridiana, você tem todas as informações possíveis e impossíveis que pode, né? Então, o que acontece? Você se prepara, isso é disciplina. Eu vou me preparar para ir lá, fazer uma venda de especialidades para ele, para fazer uma recomendação de especialidade. Você passa a segurança para ele porque você está levando algo que tem uma estrutura para conversar com ele comercialmente. Mas tecnicamente você está preparado porque é seu dia a dia. Aí a pessoa fala assim, para vender especialidade você tem que ter motivação. Tá, tem que ter também, mas... Quer motivo maior de você acordar, abrir teu olho, tá enxergando, tá andando, tá sentindo fome, tá conversando, isso já é motivador na tua vida. Você não precisa de ninguém para te motivar. Então a motivação, ela tem que vir de você. Você não precisa ir numa palestra de um coach, que eu acho fantástico, né? Que é muito bom, que os caras têm várias experiências que passaram já e que às vezes você fala, poxa, é verdade, isso aí faz a gente aprender. Ok, é uma motivação a hora que você está lá, que você grita, vibra, faz parte do negócio. Porque você está numa palestra motivacional, certo? Certo. Aí você sai dali, teu pneu fura. Cadê a tua motivação? Não tem. É ou não é? Então, você tem que ter o quê? Disciplina. Se eu tenho a disciplina, eu sei o que eu tenho que fazer naquele produtor, eu sei o que eu tenho que fazer naquele cliente. Eu sei o que tem que acontecer lá dentro com ele a hora que eu estiver lá. Então eu vou ter disciplina.
A motivação eu tenho em acordar e estar viva e agradecer a Deus todos os dias por estar viva, né? Por poder conviver com pessoas, por poder estar participando do agronegócio. Isso é fantástico, não tem coisa melhor na vida. Aí a disciplina, aí eu falo que ela é fundamental. Né? É igual, você quer emagrecer. Se você não tiver uma disciplina, você não vai emagrecer. Né? Eu quero estudar o curso tal. Eu quero aprender inglês. Se você não fizer aula, você não vai aprender. E a mesma situação. Você vai num produtor, você tem que entender que você está indo ali. E eu vou falar um negócio para você. Eu falo bastante isso. O que acontece hoje? O vendedor da revenda, ele chega, às vezes da revenda ou da indústria, né? É o nosso caso. Ele chega no produtor. Imagina que você está com um produtor, ou com um consultor, ou com um gerente da fazenda para te atender. E o cara está na onde? No celular. Você acredita nisso? Acontece isso demais. Aí você pega e pensa assim, poxa, eu queria tanto esse momento junto com esse cara, e agora que eu tenho esse momento com esse cara, o cara está no telefone aqui, né? O vendedor, quem for. Então, o que acontece? Acontece que se você tem a disciplina, jamais você vai pôr a mão no telefone ali, vai ficar falando com alguém, você vai ter o interesse de falar com aquela pessoa aquela hora. E para vender especialidade é isso. Para você trabalhar com especialidade, posicionar a especialidade, levar o negócio da especialidade para frente, é ter disciplina. É se preparar todos os dias. É saber quem que está por perto ali, como um concorrente ou como uma empresa que pode vir a agregar, mas é se preparar, é saber falar do negócio, é saber trazer naquele momento a solução certa para o produtor. E dentro disso, né, já que você falou dos profissionais especializados, né, de trazer a solução, vamos falar então um pouquinho da agrícola também, né? Então a agrícola tem essas pessoas, porque você comentou lá no início da nossa conversa que você trabalha com pessoas especiais para vender os produtos especiais, né? Exato. E a gente pode dizer então que a tua equipe e também as pessoas, que a Agrícola Alvorada tem pessoas especiais para trabalhar com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa equipe bacana que a Agrícola tem, que está ali à disposição do produtor rural. Sim. A agrícola, ela tem, né, porque eu costumo dizer que vendas, né, para você atender insumos, atender o produtor com insumos, é venda. O negócio é venda, né? E muitas das vezes você tem pessoas que não gostam de vender, né? E que não precisam gostar de vender, mas que precisam ter a disciplina de trabalhar com as especialidades. Lá dentro da Agrícola Alvorada, né, eles têm uma equipe hoje, né, que são as pessoas que vão a campo atender o produtor, né? E isso hoje no mercado está acabando, tá? Hoje isso no mercado está cada vez mais escasso, de pessoas que você tem e que tem um comprometimento com a empresa de ir até o produtor e realmente ali abrir todo um livro ali, vamos dizer, né, modo de dizer, mas para falar dos produtos, para poder posicionar e garantir que isso vai agregar em algo. Então, para isso, você tem que ter pessoas especiais, técnicas, pessoas que entendem do negócio, para falar do negócio. Um exemplo, se você observa pessoas hoje que sempre estão buscando, estudando, né, buscando algo a mais. Você não precisa fazer uma outra faculdade, não é isso. São cursos básicos, rápidos, mensagem rápida, porque hoje a geração, em geral, é muito imagem, né? Uhum. Menos leitura e mais imagem. Exatamente. E é fácil hoje, em qualquer lugar você tem acesso. Então você imagina que a Agrícola Alvorada hoje tem mais de 60 pessoas a campo, né, que são consultores técnicos, né, que vão até o produtor e vão agregar algo, né? Mas para isso ele tem que passar essa imagem, essa segurança para o produtor. E isso, o nome da Agrícola Alvorada, né, ele já é uma segurança. Porque já é uma segurança para o produtor receber aquele RTV, aquele consultor que está indo. Porque a Agrícola Alvorada, muitos anos no mercado, né, trabalha apenas com marcas de produtos bons e também tem pessoas qualificadas para poder estar atendendo esse produtor. Então, ele abre as portas.
fica mais fácil do produtor te receber, porque você está levando algo a mais. Então, a Agrícola Alvorada tem um departamento, sim, de especialidades, né? Onde que eles trabalham focado aí com produtos especiais dentro da linha deles de produtos em geral. Imagina você, a Agrícola Alvorada, uma das maiores distribuidoras de insumos no Brasil, né? Nós estamos falando de algo que eles têm aí com 18 lojas hoje em todo o Mato Grosso, né? Com inúmeras pessoas a campo. E dentro da Agrícola Alvorada, além dessas pessoas a campo, tem as pessoas, né, da Crop Bio que estão lá dentro da Agrícola Alvorada, né, de outras empresas que também trabalham com produtos especiais, que estão lá dentro, dando suporte para os consultores, indo direto aos produtores, que é aquele negócio que eu te disse, fazer um teste, o produtor conhecer o produto e ir um degrau de cada vez até ele ganhar confiança. Então, a Agrícola Alvorada, ela passa essa segurança também aí ao produtor. E claro, né, o interesse maior de todos é a produção. Tem que produzir para ganhar. Então, o interesse da Agrícola Alvorada é que o produtor tenha uma melhor produção. Então, claro que ela vai levar a melhor solução para ele. E como que você vê uma empresa, como você citou aí, como a Agrícola Alvorada, tendo essa parceria aí, né, com a Crop Bio? Eu costumo dizer que as grandes revendas, distribuidoras, né, de insumos no Brasil, nem todas dão essa abertura, tá? Nem todas vão dar essa abertura para trabalhar com produtos especiais. Por quê? Você tem várias empresas hoje, né, que já estão lá dentro trabalhando com químicos. Você tem parte de semente, parte de fertilizantes, e que isso faz todo o volume, né? Aquele volume que a empresa fala assim, poxa, a revenda tal, ela faturou tanto, é o maior número hoje no país. Tá, mas aí tá, foi venda estruturada que eu quero dizer, foi uma venda que agregou lá no final para o produtor, como agrega as especialidades, e isso as grandes revendas, assim como algumas também que são médias, pequenas revendas em outras cidades, às vezes não conseguem, tá, entender o porquê das especialidades. E aí é um trabalho dia a dia, com a equipe, com a pessoa, geralmente tem alguém ali que puxa mais o carro para trabalhar produtos especiais, porque já conseguiu ver um diferencial, então é isso que faz a diferença. A Agrícola Alvorada, ela é uma empresa hoje que, quando você fala em especialidades, né, ela vai se despontando aí no mercado, ela vai, né, ter uma crescente aí em especialidades, porque está preparando a equipe dela cada dia mais para poder posicionar essas especialidades, junto com toda a linha que eles têm também, né, de outros produtos. E é um portfólio bem amplo, né, Aline? Principalmente da Crop Bio. Sim, hoje dentro da nossa linha nós temos aí produtos biológicos, nutrição, assim como também, né, os indutores de resistência, os adjuvantes, bioestimulantes. Então você tem uma linha, né, de mais de 40 produtos. Mas eu vou filtrar esses produtos, como eu disse, eu vou ver a necessidade, né, da revenda e do produtor. Qual produto nós vamos trabalhar? Né? Nem sempre é a linha toda, porque você sempre vai direcionar o que realmente tem a necessidade ali do dia a dia ali da revenda e do produtor. Eu realmente achei muito interessante, porque quando a gente escutava falar em especialidades, às vezes não conseguia ainda entender muito bem. E hoje a gente vê que realmente, a aula que você deu aqui pra gente, né? A gente entende que são produtos aí que vêm para complementar, né? E aumentar aí a produtividade do produtor rural. Realmente é muito bacana. É algo sustentável. É algo que você pensa que o produtor ele tem um solo que ele já planta 10 anos, 20 anos, né? 30 anos, né? Você entra em lavouras de café, em lavouras cana-de-açúcar, assim como também soja, milho, em geral. Né? Até é bom a gente falar, mas acredita você que tem lavouras de café de 50, 60 anos, né? No mesmo lugar. Imagina você aquele solo, como que tá. Então você tem que melhorar ele cada vez mais. Imagina você aqui no Mato Grosso,
que você tem todo ano soja, milho, ou milho e depois um sorgo, ou algo assim. Enfim, outras culturas também cabem aqui, né? Imagina você que todo ano são as mesmas culturas. O que acontece no solo? Você vai exigindo cada vez mais. Então, você tem maquinário passando, você está extraindo, a planta está extraindo, né, tudo que ela pode ali, para poder ter a sua defesa, para poder produzir, tudo isso. Então, o que é necessário? É necessário você trazer melhorar essa base. Né? Quando a gente fala hoje, um exemplo, trabalhar toda a microbiota, trabalhar todo o condicionamento de solo, nós estamos falando de melhorar a performance do solo, que é algo que é vida. O solo é vida, né? Então, o que nós temos que sempre levar? Levar que se eu tiver uma melhor base, um melhor solo, eu vou ter uma melhor estrutura, eu vou dar uma condição melhor para a planta produzir. O solo é fundamental. Então, o que acontece? Nós precisamos, hoje, cada vez mais, alertar os produtores, alertar consultores de que se eu tenho um solo vivo, um solo rico, com certeza eu vou ter uma melhor produção, com certeza eu vou ter uma longevidade aí, né, em poder plantar e produzir por muitos anos. Então é isso, é uma sustentabilidade em defender o que eu tenho ali, que são micro-organismos, que tem vida no solo, um solo com vida, né? Isso é essencial hoje para uma melhor produção, isso é essencial para você dar um trabalho ali, fazer um trabalho contínuo com cada produtor, fazendo com que ele entenda cada vez mais que não é só o fertilizante, que não é só o fungicida, o inseticida que vai fazer toda a diferença. E você tem que trabalhar toda uma estrutura de planta, uma resistência da planta e principalmente trabalhar a base, que é o solo. Fortalecer, fazer ele viver, fazer um solo vivo, fazer um solo fortalecido. Você pode ter certeza que a parte de cima da planta ali, ela vai ter uma resistência maior, você vai ter condições de enfrentar, né? A planta vai ter condições de enfrentar fatores ali que a gente fala diversos do clima e que vai se recuperar muito mais fácil, né? Então, isso facilita muito também. Aline, agora eu queria que você deixasse para a gente aí um recado para o produtor rural, para aquele produtor que está te ouvindo, te assistindo. Qual que seria o recado para ele agora? Olha, obrigado, né, ao produtor rural, porque esse obrigado a gente tem que falar diariamente para ele que produz o alimento, que produz hoje indiretamente está produzindo aí para vários outros setores, né, que a gente necessita dia a dia. Então a gente tem que agradecer a esse produtor rural. Se eu estou aqui hoje, acredito, se você está aqui hoje, é graças a um produtor rural, né? Por quê? Porque o nosso negócio é movimentado por eles. Então, obrigado ao produtor rural e que ele pode contar, né, com a CropBio e com a Agrícola Alvorada para ter aí toda uma estrutura melhor de solo, para ter uma planta, né, mais sustentável, com mais resistência, né, ter uma sustentabilidade dentro do negócio dele, respeitar o meio ambiente com a gente, porque nós sabemos que são produtos que não vão agredir o meio ambiente também. Enfim, que ele pode contar com a gente e que, obrigado, né, por ele fazer tudo que faz por nós, que é a produção, que é o dia a dia e que não desiste nunca. E através dele que a gente tem que olhar e falar assim, poxa, preciso de mais motivação do que olhar um produtor rural que não desiste nunca? Não preciso disso, né? A questão é sempre agregar. Vai até o produtor rural, quem tiver que ir, quem tiver que visitar os RTVs, enfim, e leva sempre uma mensagem positiva, vai lá para aprender. A gente aprende todo dia, toda hora, todo segundo, tá aprendendo, tá trocando informação, né? A Agrícola Alvorada, ela tem uma estrutura completa hoje
desde o plantio, né, até o recebimento de grão. Então ele colhe, após a colheita dele, ele vai levar isso para o silo da Agrícola Alvorada, né? Então isso é desde o plantio até o final, passar a régua, a Agrícola Alvorada está lá com ele. Então assim, é um baita parceiro, né, da CropBio, e pode ter certeza que o produtor, ele estando com a gente, ele vai ser bem servido, e o que a gente puder fazer aí para agregar no negócio dele, auxiliar ele a ter uma melhor sustentabilidade, ter um melhor solo, ter uma planta mais resistente, nós vamos estar junto com ele. Olha só. E obrigada a você, né? Você está agradecendo o produtor rural. A gente também agradece, porque como você falou, né? Sem eles também não estaríamos aqui. E a gente está aqui também para sempre estar informando. E por isso que eu achei bacana, né? Você estar aqui conosco. Às vezes a gente não entende sobre determinado assunto. E pessoas como você, que realmente amam o que faz. Porque isso é visto, né? A gente vê como você realmente gosta do que faz e que sabe muito, né, do que você está lidando, enfim. Então, obrigada, Aline, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. A gente sabe da sua correria aí. Está em Primavera do Leste hoje. Obrigada mesmo por estar aqui conosco no Momento do Campo. Eu que agradeço, Veridiana, a oportunidade de estar aqui, né? E o que precisar da gente sempre, pode contar com a gente, que nós estamos aí para servir um ao outro. Tá bom? Obrigado e continue aí no Momento do Campo, levando informação para o produtor, levando informação aí para pessoas que são interessadas no agronegócio. Dissemina, tá? Dissemina a semente do bem do agronegócio, tá? Isso aí é fantástico, é o que nós temos que fazer. Nós que somos, isso é uma obrigação nossa que estamos no agronegócio, né? Isso é uma obrigação, plantar, colocar a sementinha do bem lá, falando do agronegócio por onde a gente passa. Né? Isso aí que é fundamental hoje para que várias pessoas quebram alguns paradigmas que tem contra o agronegócio. Né? Então é isso, e essa sementinha do bem ela é fácil da gente plantar, principalmente, né, através aí do Momento do Campo, pensando no podcast, no YouTube. Hoje você escuta um podcast aonde você quiser. Então você, Veridiana, tem uma missão aí maior do que a nossa, porque você imagina só o tanto de gente que você consegue alcançar, né? Então, toda vez que você fizer uma entrevista ou algo, planta a sementinha do bem aí do agronegócio, faz essa pessoa disseminar o podcast seu, passar e cada vez andar mais nas grandes capitais que não conhecem o agronegócio, que criticam o agronegócio. Tá? Isso é uma missão sua. Mas conta comigo que o que eu puder ajudar também para disseminar a sementinha do agronegócio, nós vamos sempre estar fazendo. Obrigada, missão aceita. E com certeza teremos você aí mais vezes. E de verdade, assim, foi uma aula. Foi uma aula. Obrigada mesmo, Aline. Obrigado a você, nós estamos à disposição. Obrigado. Gente, então essa foi a Aline Dias, que é diretora da CropBio. Ela falou um pouquinho aí da importância, né, da utilização aí desses produtos especiais. E além de agradecer aí a presença dessa grande profissional, quero agradecer aí também a nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, que é a Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades no estado de Mato Grosso, oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até o final, como a Aline falou, até a entrega aí dos grãos. Gente, então, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco no podcast do Momento do Campo e espero você no próximo episódio.